Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra Pura da Vida. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito importante, a igreja cristocêntrica. Ou seja, Cristo como centro de tudo na igreja. Você já observou se a igreja onde você congrega é uma igreja cristocêntrica? Cristo é de fato o centro? Outra pergunta, será que os nossos ajuntamentos, nossos cultos, as reuniões das quais participamos semanalmente, será que tem agradado o Senhor? Será que este culto tem chegado até o trono de Deus? Vejamos o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 17. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. E é interessante esse versículo porque você pode se perguntar, será que é possível que um culto faça mais mal do que bem? Tem uma outra passagem bíblica que eu gostaria muito de destacar, também do apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Romanos. No capítulo 12, no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo fala exatamente o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2 ele diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos orienta a não nos conformar com este mundo, com esta era, não se trata apenas de se indignar ou não se indignar com algo, mas sim, ele está nos orientando a não tomarmos as formas deste mundo, a não andarmos como o mundo anda, não trazer o mundo para dentro da igreja. Eu faço uma observação. É muito comum em muitas igrejas uma preocupação exagerada de que os ouvintes não se ofendam com a palavra pregada. Por muitas vezes nós percebemos um evangelho diluído, um evangelho que não é o de Cristo Jesus, um evangelho que não confronta pecado. No século XX existiu um homem maravilhoso, um homem de Deus, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele era conhecido como o homem da pregação apaixonada, conhecido também como o último dos puritanos. Lloyd-Jones, ele era um cirurgião renomado, um pesquisador, um revolucionário da sua época. Dr. Lloyd-Jones, um homem extremamente zeloso pela palavra de Deus, pelo evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Muito jovem, com 20, 23, 24 anos, ele já era destaque. Chegou a ser médico da família real e era muito procurado. Mas um dia ele parou para pensar e percebeu o seguinte, que ele operava pessoas doentes e as pessoas ficavam boas do corpo e voltavam a pecar. E isso inquietou seu coração e ele entendeu que havia um chamado especial para a sua vida e que ele precisaria sarar almas. Ele começou a se dedicar à pregação de uma forma extremamente zelosa. Não se tem uma data exata de quando Martyn Lloyd-Jones se converteu, mas um dia ele escreveu o seguinte: Por muitos anos eu pensava ser cristão, quando de fato eu não era, pois somente mais tarde que percebi que nunca fora cristão, e então converti-me. Eu precisava de pregação que me convencesse do meu pecado, mas nunca ouvira isso. A pregação era sempre baseada na suposição de que todos eram crentes em Cristo. Essa pregação que Lloyd-Jones ouvia e se inquietava, ou melhor dizendo, não se inquietava porque não o constrangia com o seu pecado, é a realidade de muitas igrejas contemporâneas. Muitas pessoas entram e saem da igreja sem perceber que precisa mudar de vida, porque muitas igrejas pregam Jesus apenas como a cereja do bolo. Dr. Lloyd-Jones também escreveu o seguinte: Se um homem tiver uma doença no corpo e sua alma estiver em paz, ele estará bem até o final. Mas um homem de corpo sadio e alma doente vai bem por uns 60 anos ou mais, para então ter que enfrentar uma eternidade no inferno. Esse era o pensamento do Dr. Lloyd-Jones. Quando o Dr. Lloyd-Jones deixa de ser médico e começa a pastorear, ele demonstra um extremo zelo pela palavra de Deus. Ele amava servir ao Senhor. Dr. Lloyd-Jones é também chamado de radicais por muitos, porque ele tirou o teatro da igreja, ele tirou os musicais da igreja, porque ele dizia que Cristo era o centro. Eu não estou dizendo com isso que as igrejas não podem ter teatro, não podem ter grupos de dança, não é sobre isso. Mas nós precisamos refletir se Cristo ele tem sido o centro, se a pregação
ela exalta o nome do Senhor Jesus, se é pregado a palavra verdadeiramente bíblica? Ou será que nas igrejas, as liturgias, elas costumam ter mais louvores, teatros, danças nas suas programações, meia hora para dar recado? São tantas apresentações no culto que muitas vezes só resta 10, 15 minutos para a pregação. E é uma pregação de um evangelho adocicado, muitas vezes. Não são todas, eu sei disso. Essa é apenas uma reflexão. Não se fala mais em pecado, não se fala mais em inferno. A pessoa muitas vezes ela entra na igreja ansiando ser confrontada, ansiando encontrar o caminho para o céu. E muitas vezes a igreja não mostra esse caminho. Não somos o caminho, mas nós sabemos quem é o caminho e nós podemos apontar para esse caminho. A palavra de Deus, ela diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós, cabe ao pastor, cabe a quem está falando do evangelho verdadeiro, que quem roubava não roube mais, que quem adulterava não adultere mais. É preciso falar do evangelho que transforma, do evangelho que muda a vida, de um evangelho que confronta, sim, que muitas vezes coloca o dedo na ferida, mas é um evangelho também que fala que Deus derrama um óleo de bálsamo de cura e a salvação e a restauração. Nós precisamos pensar, será que os nossos cultos realmente têm chegado no trono de Deus? Será que o Senhor tem se agradado dos nossos louvores? A palavra louvor significa elogio. Aí eu pergunto, a quem nós estamos elogiando no louvor? Muitas vezes o louvor fala mais sobre o homem do que sobre Cristo Jesus. Muitas vezes você não consegue diferenciar uma letra de um louvor para uma letra secular. Infelizmente isso acontece. O louvor ele precisa falar da pessoa de Cristo Jesus. O louvor precisa falar dos atributos de Deus. Os salmos são exemplos de louvores que falam dos atributos de Deus, que falam da grandeza de Deus, que fala sempre do anseio do homem por Deus, pela presença de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que protege, mas de um Deus que também exorta e que ama. É bem verdade que muitas igrejas só falam em bênçãos. É claro que o nosso Deus ele é poderoso para nos abençoar com toda sorte de bênção. Mas isso não é o foco do Evangelho, esse não é o alvo do Evangelho. A palavra de Deus nos garante que as bênçãos correrão atrás de nós quando nós estamos no centro da vontade de Deus. As lutas também fazem parte. Infelizmente, muitas igrejas não pregam mais sobre desertos, sobre vales, mas é bíblico. O Senhor diz, quem quiser vir após mim, pegue cada um a sua cruz, negue-se a si mesmo. É necessário pegar uma cruz e carregar a sua cruz. É necessário você carregar até Cristo. É necessário que você caminhe toda a sua vida sem deixar a sua cruz. Os momentos difíceis virão, dificuldades virão, e isso faz parte do processo. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Você acredita nisso? Você é só peregrino, meu irmão. Eu sou só peregrina aqui nessa terra. A nossa casa é no céu. É lá que nós vamos morar eternamente. Lá não haverá mais choro. Lá não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto. Mas aqui sim, nós estamos passando pelo processo. Nosso caráter está sendo moldado. Deixa eu te falar outra coisa. Deixa eu te desafiar. Leia a sua Bíblia. Conheça Deus pela palavra dele. Se deleite na palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Você vai conhecer os atributos de Deus. Quando você chegar em um culto onde Cristo não for o centro, você vai perceber que há algo errado naquela igreja. E você vai buscar uma igreja que seja cristocêntrica, uma igreja que exalte o nome do Senhor verdadeiramente, uma igreja onde os membros estão preocupados em servir a Deus em santidade. Você nunca vai encontrar uma igreja que só tenha santos, não, porque nós somos todos pecadores. E enquanto estivermos aqui, nós estamos no processo de santificação. Mas não é sobre você encontrar uma igreja de santos, porque não tem, mas uma igreja de pessoas que queiram ser santas. Uma igreja de pessoas que são sim pecadores, fato, mas são pessoas que não se conformaram a este mundo. Pecam, mas choram assim como Davi porque pecou. Pecam, mas buscam mudança. Pecam, mas confessa para Cristo Jesus, para o irmão, para quem quiser, confessa e diz, eu quero deixar o meu pecado.
Eu quero seguir a Cristo de maneira que lhe agrade. Reflita sobre seus louvores. A igreja que não confronta pecado não é uma igreja cristocêntrica. Cristo, quando se encontra com a sunamita lá no poço de Jacó, e ela começa a conversar com ele, e o Senhor com ela, o Senhor diz para ela que ela já teve 5 maridos. Olha que um homem dizer para uma mulher que ela teve 5 maridos é a mesma coisa de chamá-la de prostituta. E ele disse para ela, você já teve 5 maridos e esse que você está com ele hoje também não é seu. O Senhor confrontou o pecado daquela mulher e ela percebeu que ele era diferente. Claro que ele confrontou em amor. E quando nós falamos em confrontar pecados, é confrontar em amor. E aquela mulher, ela olha para ele e diz, vejo que tu és profeta. Se você ler essa história no livro de João, você vai perceber que essa mulher, ela é tão impactada que ela vai até sua cidade e ela conta para todo mundo o que aconteceu, que ela conheceu um profeta e que ele falou toda a vida dela, e ela volta e há conversão e há mudança de vida. Quando uma mulher pega em adultério é levada a Cristo, porque pela lei de Moisés ela teria que ser apedrejada até morta, na verdade pela lei ela e o homem deveriam serem mortos a pedradas, mas os hipócritas de sua época levam apenas a mulher até Jesus, queriam testá-lo. Jesus, ele olha para aquela mulher, enquanto ele escreve no chão, e ele simplesmente fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo, um a um, do maior ao menor, foram saindo gradativamente e ficou aquela mulher, talvez esperando ser apedrejada por Jesus, talvez esperando uma retaliação. Mas o Senhor, ele olha para ela cheio de amor e depois de perguntar onde estão os teus acusadores e tudo mais, ele diz, vá e não peques mais. A igreja cristocêntrica, ela não pode fingir que não existe mais pecados, mas ela precisa trazer essa reflexão, essa consciência do pecado e da urgência de mudarmos de vida. E para concluir essa conversa com você, eu queria te convidar a refletir sobre cada louvor que você tem entoado a Deus. Se é elogio, se pergunte, esse louvor está de fato elogiando Cristo? Cristo é o centro? Cristo está sendo elogiado através do meu louvor? Se pergunte sobre isso. Quando você estiver no culto, leve seu caderninho, anota o que é pregado, anota os pontos importantes, os versículos. Note se Cristo é o centro dessa pregação. Observe se essa pregação, de fato, ela confronta em amor o pecado e traz o perdido a Cristo, se ela nos faz pensar da nossa necessidade de mudarmos de vida, de sermos melhores, de sermos verdadeiros cristãos, pequenos cristos. E para você que nos acompanhou até o finalzinho desse vídeo, deixa eu te fazer um convite. Se inscreve no canal para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Também te convido a me seguir no meu canal, Deus Acima de Tudo. Lá eu posto várias biografias de homens e mulheres que impactaram a sua geração, desde o século XV até os dias atuais. Homens e mulheres que fizeram toda a diferença na sua geração. Deus te abençoe em nome de Jesus.